Gênio e neurose. Neurose acompanha muitos gênios. E os gênios, geralmente, eles têm neuroses. É muito comum você encontrar. O gênio sempre é perturbado de algum modo, sempre possui alguma perturbação, que se externaliza das mais variadas maneiras. Mas essas perturbações, essas neuroses, que também existem muitas pessoas por aí, no nível médio ou até subnormais, que também apresentam comportamentos, externalizações que são muito parecidas, praticamente idênticas às neuroses dos gênios, mas as neuroses do gênio, elas têm uma origem totalmente diferente da neurose, do tipo médio, do medíocre, da pessoa que está num nível médio evolutivo, num grau de consciência no qual a imensa maioria está, ou até mesmo abaixo. Então essa neurose é um outro tipo de neurose, uma neurose muito especial. E existem vários motivos pelos quais você tem esse tipo de neurose. Então, um livro do Bald que trata muito sobre essa questão, em alguns pontos, é aquele História de um Homem, que é uma biografia espiritual, diferente de qualquer biografia que você irá ler, é uma biografia espiritual, deve ser lida com olhos espirituais, porque ela capta a substancialidade do fenômeno evolutivo, não a forma dele. Para compreender essa biografia é preciso perceber que é uma biografia profunda, substância, não aquelas biografias de forma, ou muito mais de forma. Ela vai direto à questão central. Então a gente vai estar falando um pouco aqui sobre gênio e neurose. Tesla foi um grande gênio de nossos tempos, final do século XIX, início do XX. Ele morreu sozinho, e pobre, não reconhecido, mas ele tinha visões muito à frente do tempo, muito, muito profundas. Eu não sou especialista na biografia do Tesla. Eu fiquei sabendo muito dele com conversas que eu tive com uma pessoa lá no lugar onde eu trabalho por um tempo. Eu vi um filme que trata sobre a vida dele. Eu tento captar algumas coisas e, pelo que me parece, realmente, ele tinha todas as características dos grandes, como Pascal, Blaise Pascal, Arquimedes, Sócrates, Einstein, Niels Bohr, por aí vai, David Bohm, é um verdadeiro pessoa à frente do tempo, Henri Poincaré, outro gênio, Então a gente encontra essas pessoas por aí, de tempo em tempo elas passam como um cometa, trazendo grande luz, só que infelizmente a humanidade tem muita dificuldade em compreender o que eles estão passando, então demora tempo para assimilar. Não à toa que a humanidade hoje em dia que está começando a entender a grandiosidade das coisas que esse homem trouxe, e muitos outros. E assim, numa primeira abordagem de tentar compreender, já fazer um esforço, reconhecer que tem alguma coisa, investigar já é uma coisa. Agora, muitos infelizmente concluem, o fulano estava errado, não via isso, porque eles ainda não viram em maior profundidade. Então, tem coisa que demora milênios para ser compreendida. O maior exemplo foi Cristo. Bom, o que acontece? O movimento evolutivo ele contém duas vertentes. Uma conservadora e outra progressista, que são, na verdade, alimentadas por forças. Existem forças que visam consolidar coisas já conquistadas, que são importantes,
e tem forças que visam impulsionar o ser, né, e, consequentemente, a coletividade de seres ao progresso, que visa a renovação, né, das coisas, né, alcançar novos patamares. E ambas essas forças, né, ambas as leis, que são duas leis, né, duas faces de uma mesma moeda, que é a evolução, ambas são extremamente importantes para a ascensão do ser, né, e para o progresso da humanidade. A conservação tem seu papel também, assim como o progresso. Então você tem uma realimentação do tipo negativa e uma realimentação do tipo positiva, né? Lembrando aqui, né, que positivo e negativo não tem a ver com ser, não é um positivo e um negativo em termos absolutos, né? De um ser bom e outro ser mal, né? Mas no sentido de ambos estarem operando um movimento do menos, né, do negativo absoluto para o positivo absoluto, só que dentro do mesmo plano horizontal. Então é preciso também entender isso, né, o que eu estou falando. Eu acho que o livro Queda e Salvação ajuda a dar uma boa ideia dessas questões. Então, a gente tem essas duas coisas. Eu tirei essa figura, né, esse gráfico do livro O Ponto do Caos, do Erwin Laszlo. Isso aqui é muito profundo, tem a ver com sistemas, né, a evolução de sistemas ao longo do tempo, em especial, né, sistemas onde existe a interferência, né, de agentes conscientes, né, seres criativos, ou seja, o fator alfa influenciando, né, o gama e beta, além da lei, claro, sempre presente. Isso mostra, né, o fenômeno evolutivo, né? Você vai tendo estados, né? No eixo vertical você tem níveis de vida cada vez mais plenos, cada vez mais elevados. E essa linha contínua são as trajetórias, né, do sistema. Então quando você vai estar prestes a passar por uma mudança definitiva, que são esses saltos, você começa a ter oscilações crescentes em torno do ponto de equilíbrio. É como se duas forças estivessem combatendo. Você entra num regime dinâmico. E tudo isso se dá ao longo da dimensão tempo. Você tem essa oscilação que vai culminar numa ascensão, né, num movimento monotônico definitivo, onde você vai de um degrau para o próximo degrau na escala evolutiva, né? E daí você acalma e depois você entra num novo regime. E existe sempre a possibilidade, né, de um colapso, né, de parte e de avanço revolucionário, que ele chama aqui, de outra parte desse sistema, né? A humanidade, a gente está prestes a entrar nessa região de bifurcação. Agora, isso não significa que quem colapsa, né, vai colapsar definitivamente. Você cai num degrau inferior e deve começar, né, tudo de novo a partir de um degrau inferior, até você voltar ao mesmo ponto que estava. Não é um julgamento final, mas um julgamento parcial, que aos olhos, né, na escala humana, né, na escala atual, no nosso nível consciencial, pode parecer, sem dúvida, um juízo final, mas não creio que seja, né, definitivo. Daí, assim, tudo isso tem uma explicação muito profunda que o Baude dá no livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, que para mim, não é porque eu escolhi o Baude como meu guru pet, né, ou minha cosmovisão pet, mas é porque realmente o que me parece mais lógico, né, no sentido de uma super lógica, né, mais compatível com o modo como as coisas são. Tudo o que ele explica é mais condizente com os fatos que eu vejo à minha volta, como eu percebo as coisas, né, investigando a fundo, é o que melhor explica até o momento. Por isso eu não largo o Baude, mas isso não significa que as outras doutrinas, correntes de pensamento não prestam. Obviamente são riquíssimas e ganham até
um valor, eu fico muito mais interessado pelas outras, tendo essa visão que a cosmovisão do balde, né, de um balde me forneceu. Então isso também é uma coisa curiosa, né, aparentemente paradoxal. E esse gráfico, né, esse gráfico ele é muito rico, né, se a gente conseguir compreender o que significam as coisas. Né? Eu pretendo apresentar quer dizer, nessa altura do campeonato eu já devo ter apresentado, né, esse gráfico, né, no curso de vibrações mecânicas, né, onde existem vários aspectos da teoria da disciplina que eu dou, que eu posso estabelecer analogias com fenômenos muito mais profundos e interessantes do que meramente a vibração de coisas mecânicas, né? E o estudo, né, deles através dos modelos, né, da simulação, das análises, dos projetos. É interessantíssimo isso. Para quem tem interesse, né, está no livro Ponto do Caos, do Erwin Laszlo. É um livro muito interessante, que fala sobre a fase atual pelo qual a humanidade está passando. Bom, isso tem a ver com gênio e neurose, por incrível que pareça. Né? Você também pode aplicar isso para analisar o seu devenir evolutivo. Inclusive, você pode encaixar isso nos matofenomênicos. Eu estou, ao longo do tempo, aqui na minha vida, rascunhando coisas que futuramente eu pretendo apresentar ao mundo. Né? Vamos ver se eu tenho capacidade para tal. Né? Se eu tiver, né, se eu chegar lá e conseguir organizar, eu vou apresentar isso. Né? Mas não é algo para hoje, né? Para agora. O momento não chegou. Bom, nas próximas exposições, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essas criaturas tão singulares e também apresentar exemplos, né, cotidianos e na sétima arte. A gente se vê lá. Saudações fraternas.